opinião formada. Eu não faria. Eu não tenho nada contra. Fiz porque é um adereço, é um enfeite legal, gosto. Bom, eu não tenho nada contra. Não acho que é uma boa. Não acho que deveria fazer. Eu acho que é mais busca do estilo, né? Pequenas, discretas, eu gosto. Horrível. Mas eu acho feio tatuagem. Eu sou a favor. Eu acho ridículo. É uma forma legal do pessoal se expressar a sua cultura. Eu não gosto, eu não acho uma coisa apropriada. Eu gosto. Eu acredito de eu não querer fazer uma tatuagem, mas de uma crença minha de não querer modificar nada do meu corpo. Minha irmã trouxe isso, né, pra dentro de casa. Aí ela foi fazendo, hoje ela tem 9 tatuagens. É uma coisa que a gente já foi acostumando na família, né? Até minha mãe tem vontade de fazer uma agora. A primeira tatu da minha vida foi feita em mim, né, na minha perna. Na época não era que nem hoje, equipamento, então ficou aquela tatuagem assim, né? Meio que não ficou tão bem feito como são as de hoje, há 17 anos atrás. Eu ganhei uma tatuagem de graça, eu sempre quis fazer, mas na minha família diziam que nunca ia ter ninguém que andasse de moto, teria cabelo grande ou fosse tatuado, né? E eu me tornei essas 3 coisas e sem ter confronto com a minha família. Foi algo que foi mudando o pensamento, eu ganhei o respeito dos meus pais. E aí quando eu ganhei uma tatuagem de um amigo, falei, rapaz, vou perder a oportunidade não. Eu tinha 17 anos. Foi uma coisa bem simples que eu fiz com uma amiga minha, uma coisa pequena assim, coisa de brother mesmo, foi bem pequenininha. Eu fiz a primeira com 16? Muita gente fala que tem a ver com o momento da vida, com a história. Eu não sei, pode ter sido coincidência, mas eu fiz a minha primeira tatuagem depois que eu me divorciei. As pessoas usavam e eram marginalizadas. Porque eu sei a história dela, porque isso era de presidiário. Socialmente, tudo que é diferente do padrão, do comumente usado, eu acho que causa mal-estar, que é o diferente. Às vezes a pessoa vai trabalhar alguma coisa que não pode ter tatuagem, né? Eu sei que tem lugares que eles discriminam isso e as pessoas não pensam no futuro. E depois que vai ficar é feio. Eu fui fazer um concurso da PM e a gente não pode ter tatuagem no concurso, não tem nada a ver. Então acho que a tatuagem é uma marca que as pessoas olham como se fosse um bandido. Era marginalizado, né? Era bandido que fazia tatuagem. Você não vê assim, alguém tatuado, tal, muito difícil assim, no ambiente de trabalho mesmo. Processo de seleção. No recrutamento de seleção é um pouco diferente. A gente analisa o comportamento e o perfil do profissional através do nosso cliente. O nosso cliente pede um perfil, né? E a gente tem que ser adequado. Hoje eu vejo a tatuagem como assim, até um adorno, talvez um acessório, né? É um enfeite a mais, assim, que as pessoas aderiram, né? Inclusive pela mídia. Já aconteceu de um caso raro de um cliente pedir porque ele mandou uma pessoa embora porque não conseguia fechar tantos negócios com empresários, com fazendeiros, geralmente pessoas assim que ficam mais assim, que não são tão antenadas. Nosso corpo é algo especial. E ele já veio pronto. Então, alguns sinais, eu acho que eles não são condizentes assim, com aquilo que Deus projetou para nós. O conceito de que a tatuagem é pecado vem de 2 passagens bíblicas, basicamente. Uma que fala sobre escândalos,
que tudo aquilo que pode derrubar o outro da fé seria algo inconveniente, e essa passagem de fato existe. O problema é que, analisando esse conceito ao pé da letra, fica difícil aceitar ele, porque quando você vê uma pessoa tatuada, como que isso afeta a sua fé? Eu não consegui entender isso, né? Então não pode ser levado muito ao pé da letra isso. Agora, poderia ser no caso, quando um cristão escandaliza a sua própria família, os seus pais. Aí poderia ser escândalo, mas é algo que tem que ser analisado caso a caso. Deus já fez nós semelhança dele, né? Aí nós vai ficar pondo coisa na pele, essas coisas, né? Agora, a outra passagem é uma que está no livro de Levíticos e fala sobre fazer marcas sobre o corpo. Só que isso está totalmente fora do contexto. Esse texto não fala sobre tatuagens, ele fala sobre um culto de adoração que havia, era uma coisa de idolatria mesmo, onde o cara marcava o corpo em adoração a um Deus. E os versículos anteriores a esse falam outras coisas que ninguém gosta de ler, né? Tipo cortar os cantos da barba ou cortar o cabelo em cuia. Então, se um versículo tem que ser seguido sem analisar o contexto cultural, por que os outros, então, têm que ser ignorados? Isso é algo que não faz sentido. Então, biblicamente, nós entendemos que há liberdade com relação à questão da tatuagem. A lei que nos limita é a lei da consciência. Nós temos que avaliar os prós e contras e tentar entender se é conveniente dentro da sua realidade. Em alguns lugares pode ser inconveniente. Em algumas famílias, para algumas pessoas, para alguns trabalhos, mas isso não é uma regra. Nós não podemos traçar uma regra. Eu comecei a tatuar na época de 85, 86, bastante tempo atrás, que eu ganhei minha primeira máquina. Primeiro eu comecei a fazer a minha máquina de casa mesmo, com motor de rádio, entendeu? Aí logo depois meu irmão foi para os Estados Unidos e trouxe o material para mim, em primeiro kit, que a gente sempre fala. E aí comecei a fazer em casa mesmo, nos amigos. Aí logo depois eu fui para o exterior, morei nos Estados Unidos 19 anos, e lá me aperfeiçoei e um dia eu falei assim, é dia de voltar para o Brasil e abrir um estúdio em Uberlândia. A primeira experiência como tatuador eu devia ter na época uns 13 anos. E naquela época era, assim, material de tatu quase não existia, igual tem hoje. Aí era máquina caseira mesmo, a gente mesmo que fabricava. E eu fiz algumas tatuagens naquela época e depois de 10 anos que eu fui entrar no ramo mesmo profissionalmente, né? Nesse intervalo de tempo eu fiz curso de desenho, pintura, foi o que me ajudou na tatu depois. Você fez alguma tatuagem você? Várias, principalmente na perna esquerda aqui, na canela, várias. Quando eu estava aprendendo a tatuar, eu não tinha em quem fazer, não tinha cobaia, eu fiz em mim mesmo, nas pernas. Lá nos Estados Unidos eu fazia muita coisa bizarra em lugares bem bizarros. Muita gente fazia borboleta, né, lá. O homem às vezes fazia as iniciais da esposa e assim por diante. Eram umas coisas que às vezes você queria fazer, você não queria fazer, mas você era praticamente obrigado a fazer porque a gente faz o que o cliente pede, né? Lá acontece mais que aqui. Porque o pessoal lá é mais liberal, o pessoal é mais aberto para tatuagem. Aqui o pessoal é muito, ainda está naquele ritmo de medo de fazer isso, fica feio. A tatuagem, parte íntima, ela é muito pedida, sim, pela questão de ficar sexy, né? A pessoa se sente mais na hora. É uma tatuagem muito engraçada. Uma vez eu estava no estúdio com um amigo meu e a gente vendo uns álbuns, ele viu uma foto de uma tatuagem de um pinto com asa de borboleta e ele falou, quero fazer isso aqui na minha bunda. Eu não dei espaço para ele nem mudar de ideia, né? Na hora a gente começou a fazer o desenho, só que a gente colocou uma asinha de morcego nele. E foi engraçado. Por exemplo, já tatuei uma almôndega, já tatuei um bigode dentro dessa parte de cima do lábio aqui, por dentro, assim.
Já fiz umas coisas assim, já. Não, tem uma outra tatuagem também, que é muito estranha, que até hoje eu não entendi. É um panda com o olho vendado, assim, cuspindo um monte de inseto. E tá escrito uma coisa que não faz sentido algum, assim, eu nem lembro o que é, mas é uma coisa que não é de nenhum idioma. Que eu perguntei e meu amigo não quis me responder. Ele falou assim, isso aí é uma aposta, só. A gente tá vivendo uma época que tatuagem já é popular, todo mundo acha legal, todo mundo gosta. Não exagerando, acredito que seja tranquila. Eu, particularmente, eu tenho tatuagem, entendeu? Mas são bem discretas. Mas a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, não é verdade? Quando eu fui parar numa igreja evangélica, me pediram para tirar o brinco. Olha que coisa absurda, né? E eu tirei. Mas depois a gente se sentiu assim, pressionado por Deus mesmo, de falar, não, vocês têm que voltar para o lugar de onde vocês vieram. Se vocês se tornarem mais do mesmo, perde todo o sentido. Elas são mais para mim, não são mais para as outras pessoas, não. Eu acho que o maior preconceito é da gente mesmo, né? De você falar, eu vou ser vista, eu vou ser observada, eu acho que isso é da gente. A partir do momento que você não tem esse sentimento, eu acho que é muito natural.